A casa está no meu nome agora. Você tem até sexta-feira para sair. Essas palavras ditas pelo meu próprio filho com um sorriso no rosto ainda ecoam na minha cabeça durante as noites. Sou Helena Andrade, 67 anos. E há 2 meses, meu único filho tentou me deixar sem teto. Lembro-me de encarar Marcelo do outro lado da mesa da cozinha. A mesma mesa de jacarandá onde o ajudei com a lição de casa, onde comemoramos sua aprovação na USP, onde o consolei durante sua primeira desilusão amorosa. Sua esposa, Viviane, estava ao lado dele, sua mão manicurada repousando possessivamente em seu ombro, a aliança brilhando na luz da tarde paulistana. Do que você está falando? Minha voz saiu surpreendentemente firme, apesar do terremoto acontecendo dentro do meu peito. Marcelo deslizou uma pasta pela superfície gasta da mesa. Está tudo legal, mãe. Papai deixou algumas brechas no testamento. Encontramos uma casa de repouso muito boa em Campos do Jordão. Pequena, mas adequada para alguém da sua idade. Alguém da minha idade? Repeti, meus dedos tremendo ao abrir a pasta. Documentos de transferência de propriedade, assinaturas que não reconhecia, datas de 3 meses atrás que não tinha memória alguma. Você anda esquecendo as coisas ultimamente, intrometeu-se Viviane, sua voz pingando de preocupação artificial. Mês passado você não conseguiu encontrar as chaves do carro por 3 horas. Elas estavam na sua bolsa, eu disse baixinho. Você as pegou emprestadas para mover seu carro e nunca devolveu. Um lampejo de algo, culpa, irritação, cruzou seu rosto antes que se recuperasse. Viu? É exatamente disso que estamos falando. Você está confusa, dona Helena. 40 anos ensinando matemática no ensino médio me ensinaram a reconhecer padrões. O desaparecimento acidental dos meus pertences, as sugestões de que minha memória estava falhando, os comentários frequentes sobre como esta casa era grande demais para uma pessoa só, as perguntas casuais sobre minhas finanças disfarçadas de preocupação. Fechei a pasta e olhei para meu filho, para o estranho usando o rosto do meu filho. E se eu me recusar a sair? O sorriso de Marcelo vacilou ligeiramente. Mãe, não torne isso difícil. A papelada já foi protocolada. A casa é minha agora. Entendo. Levantei-me devagar, juntando os documentos. E quando exatamente eu assinei minha casa para você? Há 2 meses, Viviane se intrometeu rapidamente. Não se lembra? Conversamos sobre como manter este lugar estava se tornando demais para você. Acenei pensativamente, como se considerasse suas palavras. Vocês têm razão sobre uma coisa. Esta conversa está se tornando demais para mim. Acho que vocês devem ir embora agora. Mãe, Marcelo protestou. Mas por um momento, eu era a figura de autoridade novamente. A mãe que podia silenciá-lo com um tom. Ele realmente deu um passo para trás. Daremos até sexta-feira para você arrumar o essencial, disse Viviane, sua voz endurecendo. A transportadora virá ao meio-dia. Depois que saíram, sentei sozinha na minha cozinha, na minha casa, e me permiti exatos 10 minutos para chorar. Então peguei o telefone e fiz uma ligação para a qual havia me preparado, mas esperava nunca precisar fazer. Roberto, é Helena Andrade. Lembra daquela conversa que tivemos ano passado sobre meu plano de contingência? Preciso ativá-lo, hoje. Roberto Henrique havia sido advogado do meu falecido marido por 30 anos e meu amigo de confiança por mais tempo ainda. Ele também foi quem me ajudou a secretamente transferir 2 milhões de reais para um fundo fiduciário 6 meses antes da minha aposentadoria. Uma decisão que havia parecido paranoica na época, mas agora parecia uma intervenção divina. Eles finalmente fizeram a jogada. Sua voz estava sombria. Sim. Aparentemente, eu assinei minha casa há 2 meses, enquanto estava na casa da minha irmã, em Poços de Caldas. O silêncio do outro lado falava volumes. Estarei aí em 30 minutos, ele finalmente disse. Não toque em nada que eles te deram. E Helena, lembra do que conversamos? Deixe eles pensarem que venceram. Depois de desligar, caminhei pela minha casa de 35 anos. A casa onde criei meu filho, chorei meu marido e planejava viver meus últimos dias. Fotos da família alinhavam o corredor, incluindo uma do casamento de Marcelo há 5 anos. Ele parecia tão feliz, tão parecido com seu pai. Quando as coisas mudaram? Quando o dinheiro se tornou mais importante que o bem-estar da sua mãe? Parei na última foto tirada na minha festa de aposentadoria há apenas 3 meses.
Marcelo e Viviane ao meu lado, todos sorrisos e brindes com champanhe. Estamos tão orgulhosos de você, mãe, ele havia dito naquela noite. Agora é hora de aproveitar os frutos do seu trabalho. Eu só não havia percebido que eles pretendiam aproveitar esses frutos sem mim. Roberto chegou carregando blocos de anotações jurídicas e determinação. Enquanto nos sentávamos planejando minha contrajogada, senti algo inesperado por baixo da minha tristeza e choque. Uma raiva lenta queimando que clareou meus pensamentos e endireitou minha coluna. Eles voltam na sexta, Roberto confirmou, fazendo anotações. Acenei, pensando no sorriso confiante do Marcelo. Com carregadores. Aparentemente, tenho uma nova casa me esperando em Campos do Jordão. Bem, disse Roberto, olhando para cima com a mais leve sugestão de satisfação. Eles vão encontrar algo bem diferente esperando por eles aqui. Quando sexta-feira chegou, eu estava pronta. Sentei na minha cadeira de balanço da varanda, calma e controlada, observando 2 caminhões de mudança pararem atrás da Mercedes de Marcelo. Meu filho e sua esposa emergiram, rostos determinados, nem mesmo olhando para a varanda da frente enquanto marchavam pela entrada, focados em sua vitória, até verem quem estava parado ao meu lado. Olá, Marcelo, disse a juíza Marta Pereira, minha antiga colega de faculdade e atual juíza do Tribunal de Justiça. Sua mãe tem uma história bem interessante para contar. O sangue drenou do rosto do meu filho quando levantei a pasta na minha mão. Vocês realmente deveriam ter verificado onde eu estava quando esses documentos foram supostamente assinados. Acredito que falsificação e fraude contra idoso ainda são crimes neste estado. Não são, Marta? Marcelo congelou, mas Viviane se recuperou rapidamente. Seja o que for que ela contou para vocês, são divagações confusas de uma idosa. Temos documentos legais. Documentos fraudulentos, interrompeu Roberto, saindo das sombras da varanda. E temos provas. Naquele momento, enquanto observava suas expressões mudarem de confiança para medo, percebi algo importante. Eu havia me preparado para esta traição muito antes de conscientemente suspeitar dela. Talvez as mães sempre conheçam seus filhos, mesmo as partes mais sombrias que tentam esconder. Vocês realmente acharam que eu me deixaria vulnerável? Perguntei suavemente. Depois de 40 anos ensinando adolescentes, vocês acharam que eu não reconheceria um esquema mal planejado? Marcelo deu um passo à frente, mão estendida. Mãe, houve um mal-entendido. Nenhum mal-entendido, eu disse, levantando-me. Vocês têm até o pôr do sol para tirarem esses caminhões da minha propriedade. Depois disso, continuaremos esta conversa com o promotor público presente. Enquanto ficaram parados congelados na minha entrada, acrescentei as palavras que havia ensaiado a noite toda. E Marcelo, você realmente não deveria ter subestimado a mulher que te ensinou a contar. Antes que ele pudesse responder, entrei e fechei a porta, deixando-os para enfrentar as consequências de suas ações e eu para enfrentar a dolorosa realidade de que minha batalha por justiça estava apenas começando. 2 dias depois que confrontei Marcelo e Viviane, recebi a primeira ligação ameaçadora. Estava arrumando tulipas na cozinha, um pequeno ato de normalidade num mundo virado de cabeça para baixo, quando meu telefone vibrou contra a bancada. Mãe, você precisa parar com isso. A voz de Marcelo estava baixa, controlada, mas com uma aspereza que eu nunca havia escutado antes. Você está cometendo um grande erro. Ao defender minha casa do roubo, mantive minha voz firme, embora minha mão apertasse o caule de uma tulipa amarela até quebrar. Estávamos tentando te ajudar, ele insistiu. A casa é demais, você está ficando mais velha. O que acontece quando você cair nessas escadas? A preocupação poderia ter soado genuína para um estranho, mas eu reconhecia a manipulação calculada. O mesmo tom que ele havia usado aos 16 anos quando explicava por que o carro tinha uma batida. É isso que você conta para si mesmo para conseguir dormir à noite? Perguntei baixinho. Que roubar minha casa é para o meu próprio bem? Temos testemunhas que te viram assinar os papéis, ele disse, ignorando minha pergunta. Sua amiga juíza não conseguirá te ajudar quando apresentarmos nossas evidências. Meu coração tropeçou. Que testemunhas? Dr. Landim, por exemplo. Ele está preparado para testemunhar sobre seu estado cognitivo. Dr. Tomás Landim, meu médico por 20 anos. Ou assim eu pensava.
Descobri apenas na semana passada que o verdadeiro Dr. Landim havia se aposentado há 6 meses, e o homem que me examinou no meu último check-up era seu novo sócio, Dr. Felipe Wells, um homem que, coincidentemente, era primo em 2º grau da Viviane. Interessante, eu disse, forçando minha voz a permanecer calma. E essas testemunhas me viram assinar papéis em São Paulo enquanto eu estava fotografada na casa da minha irmã em Poços de Caldas? Uma pausa. Você está confundindo datas de novo, mãe. Não, Marcelo. Estou finalmente vendo as coisas claramente. Desliguei antes que ele pudesse responder. A tulipa quebrada estava na bancada, pétalas amarelas já começando a murchar. Varri-a para minha palma e joguei fora meus movimentos mecânicos. Então, liguei para Roberto. Eles estão trazendo testemunhas falsas, eu disse, incluindo alguém se passando pelo meu médico. Roberto ficou em silêncio por um momento. Isso vai mais fundo do que pensávamos. O que fazemos? Acionamos a fase 2, ele disse firmemente. Me encontre no Banco do Brasil amanhã às 9 horas. Use algo profissional. Traga os documentos do seguro. Naquela noite, não consegui dormir. Percorri os corredores da minha casa, tocando paredes familiares, endireitando quadros que não precisavam ser endireitados. No quarto antigo do Marcelo, preservado como um museu da infância do meu filho, sentei na borda da cama e tentei identificar o momento em que o perdi. Foi quando ele conheceu Viviane? Quando João, meu marido, morreu e nos deixou ambos à deriva na tristeza? Ou as sementes haviam sido plantadas mais cedo nas mensalidades da escola particular que nos esforçamos para pagar? A ênfase no sucesso e status que parecia tão importante na época. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira dele e encontrei o cartão do Dia das Mães que ele havia feito na 2ª série. Eu te amo mais que todas as estrelas. Ele havia escrito com caligrafia trêmula. Esse amor havia sido condicional desde o início? A manhã chegou sem respostas, apenas a resolução férrea que me carregou através da viuvez, e agora me carregaria através disso. Me vesti cuidadosamente com um terno azul marinho que usava em reuniões do conselho. Apliquei batom com mão firme e dirigi até o Banco do Brasil. Roberto estava esperando do lado de fora, maleta na mão. Pronta? Acenei, endireitando os ombros. Mais que pronta. Dentro, o gerente do banco, Paulo Almeida, outro ex-aluno, me cumprimentou com respeito, mas curiosidade. Dona Helena, Dr. Roberto, como posso ajudá-los hoje? Roberto colocou sua maleta na mesa. Dona Helena gostaria de acessar seu cofre e fazer alguns ajustes em suas contas. Os olhos de Paulo oscilaram entre nós. Claro, vou precisar de identificação e sua chave, Dona Helena. Enquanto entregava minha carteira de identidade e a pequena chave que mantinha em um molho separado das chaves de casa, notei uma figura familiar no balcão do outro lado do saguão. O irmão da Viviane, Diego, fingindo preencher um boleto enquanto nos observava. Estamos sendo observados, murmurei para Roberto, que acenou imperceptivelmente. Deixe eles assistirem. Ele sussurrou de volta. Faz parte do plano. Na sala privada com meu cofre, removi os documentos que precisávamos. A escritura original da casa, o testamento inalterado do João e apólices de seguro que Marcelo não sabia sobre, mas também fizemos questão de remover envelopes vazios e discutir números de conta alto o suficiente para ser ouvido. De volta à mesa do gerente, Roberto expôs nosso propósito real. Dona Helena gostaria de verificar se alguém tentou acessar suas contas sem autorização. Paulo digitou rapidamente em seu teclado, então franziu a testa. Houve uma tentativa semana passada de transferir fundos da sua conta principal para uma nova conta usando suas credenciais de internet banking. Nosso departamento de fraude sinalizou porque a solicitação veio de um endereço IP de Ribeirão Preto. Minhas mãos ficaram frias. Ribeirão Preto? Sim, a transferência foi negada, mas... Ele hesitou. Mas o que, Paulo? Perguntei. Houve uma segunda tentativa ontem com um documento de procuração que não havíamos visto antes. Nosso departamento jurídico está analisando agora. Roberto e eu trocamos olhares. Eles estavam se movendo mais rápido do que havíamos previsto. Preciso congelar todas as minhas contas imediatamente, eu disse. E gostaria de transferir fundos desta conta. Deslizei um papel pela mesa com o número da conta fiduciária listado aqui. Paulo olhou para a quantia e suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Isso é quase tudo na sua poupança principal, Dona Helena. Sim,
concordei calmamente. E ainda é meu para mover, não é? Claro. Ele começou a processar a transação, mas seus dedos pausaram sobre o teclado. Dona Helena, me perdoe por perguntar, mas a senhora está com algum tipo de problema? Pensei no meu filho, que uma vez prometeu me amar mais que todas as estrelas, agora planejando me despir de tudo que possuía. Não, Paulo, eu disse com um sorriso triste, mas alguém mais está prestes a estar. Conforme deixávamos o banco, Diego não estava mais à vista. Sem dúvida, ele já estava ligando para Marcelo e Viviane, relatando o que pensou ter testemunhado. Deixe eles pensarem que eu estava movendo dinheiro que ainda poderiam acessar. Deixe eles acreditarem que estavam um passo atrás ao invés de 3 passos à frente. Fase 2 completa, Roberto disse quando chegamos ao meu carro. Você está pronta para a fase 3? Vai ficar mais feio antes de melhorar. Olhei de volta para o banco, pensando na conta que agora guardava meu futuro financeiro. Uma conta criada 6 meses atrás, sob um nome fiduciário que nem mesmo Marcelo, com todo o seu esquema, pensaria em procurar. Tenho ensinado por 40 anos, Roberto. Sei que, às vezes, as lições mais difíceis são as mais necessárias. Naquela noite, a campainha tocou precisamente às 18h13. Através do olho mágico, vi um entregador de uniforme se mexendo impacientemente de um pé para o outro. Quando abri a porta, ele empurrou um envelope para mim sem encontrar meus olhos. Helena Andrade. Documentos legais. Assinatura necessária. Enquanto assinei, notei o endereço do remetente. Brennan Weiss e Associados, o escritório de advocacia onde o pai da Viviane havia trabalhado antes da aposentadoria. As peças estavam se encaixando como um quebra-cabeça grotesco. Dentro do envelope havia uma notificação formal. Estava sendo processada para avaliação de competência mental. A audiência estava marcada para terça-feira seguinte, apenas 5 dias de distância. Eles estavam se movendo com velocidade impressionante, esperando me sobrecarregar. Segundo o processo, minha família preocupada havia documentado evidências de declínio cognitivo significativo e comportamento financeiramente irresponsável. Eles citaram saques incomuns recentes e acusações paranoicas contra membros da família como evidência. Estavam solicitando tutela temporária de emergência efetiva imediatamente. Minhas mãos não estavam mais tremendo. Em vez disso, senti uma estranha clareza fria descendo. Se eles tivessem sucesso, eu perderia controle não apenas da minha casa, mas de cada decisão na minha vida, onde moraria, como gastaria meu dinheiro, até mesmo que medicamentos tomaria. Liguei para Roberto imediatamente. Eles estão buscando tutela, disse sem preâmbulo. Audiência de emergência na terça. Sua respiração afiada me disse que isso era pior do que havíamos esperado. Eles devem ter alguém no tribunal empurrando isso. Audiências regulares de competência levam semanas para serem agendadas. A prima da Viviane, Melanie, trabalha como escrivã para o juiz Henrique. Eu disse, as conexões se cristalizando na minha mente. Lembra? Ela estava no casamento. Jesus, Helena, quão profundo isso vai? Até os ossos, disse sombriamente. Eles têm planejado isso por meses, talvez mais. Houve uma pausa antes de Roberto falar novamente. Sua voz pesada com reconhecimento. Eles sabem sobre o dinheiro, não sabem? Não apenas a casa. Eles sabem sobre seu fundo de aposentadoria. Um calafrio passou por mim. João e eu havíamos vivido modestamente, poupando diligentemente por 4 décadas. Minha aposentadoria de professora era substancial e a apólice de seguro de vida do João havia sido generosa. Incluindo a casa, meu patrimônio líquido chegava perto de 5 milhões de reais. Sempre planejei deixar tudo para Marcelo eventualmente, com provisões para qualquer neto. Agora me perguntava se esse havia sido o plano o tempo todo. Não esperar, mas tomar. Se eles conseguirem a tutela, Roberto continuou, terão acesso a tudo, cada conta que conseguirem encontrar. Exceto o fundo, eu disse baixinho. O fundo que Roberto me ajudou a estabelecer sob meu nome de solteira, Helena Santos, com minha irmã como curadora secundária. Exceto o fundo, ele concordou. Mas precisamos nos mover rápido. Vou protocolar nossa contrapetição amanhã de manhã. Mas precisamos de evidências concretas da conspiração deles. Depois de desligar,
Fui ao meu escritório caseiro e abri a gaveta debaixo do meu arquivo, onde guardava um diário encadernado em couro. Não um diário de pensamentos e sentimentos, mas um registro detalhado de cada incidente ao longo do ano passado. Chaves perdidas, itens movidos, consultas misteriosamente remarcadas, medicamentos que me faziam sentir estranha e confusa. Ao lado de cada entrada, havia anotado data, hora e circunstâncias. Comecei a manter esse registro depois de encontrar meu medicamento para pressão alta substituído por pílulas que pareciam similares, mas me davam vertigem terrível. Quando confrontei Marcelo, ele sugeriu que eu estava confusa, que havia misturado meus próprios medicamentos. Esse foi o momento em que meu mal-estar vago se cristalizou em vigilância. Folheando o diário agora, vi não incidentes isolados, mas uma campanha metódica. Sutil no início, então cada vez mais ousada. Manipulação psicológica. É assim que chamavam agora. No meu tempo, simplesmente chamávamos de crueldade. Na manhã seguinte, dirigi até o centro de idosos Lakeside, onde trabalhava voluntária ensinando habilidades de computador. Não havia contado a Roberto sobre esta parte do meu plano ainda. Algumas batalhas você tem que lutar do seu próprio jeito. Margaret Shen, a diretora do centro e minha amiga de 15 anos, estava esperando em seu escritório. Na mesa dela havia um scanner portátil e uma pilha de formulários de consentimento. Tem certeza sobre isso, Helena? Ela perguntou, seu rosto marcado pela preocupação. Uma vez que começamos, não há volta. Eles estão tentando me declarar incompetente, Maggie. Se eu não lutar de volta com tudo que tenho, passarei meus anos restantes como prisioneira em alguma facilidade barata enquanto eles vivem na minha casa e gastam meu dinheiro. Ela acenou sombriamente e me entregou o primeiro formulário. Os residentes estão prontos quando você estiver. 26 deles, como você pediu, todos com diplomas avançados ou antecedentes profissionais, todos acima de 65. Pelas próximas 3 horas, administrei os mesmos testes cognitivos que seriam usados no tribunal. O mini-exame do estado mental, a avaliação cognitiva de Montreal e o teste de desenho do relógio. Cada participante fez os testes, então assinou uma declaração juramentada confirmando que os havia tomado voluntariamente como parte de um estudo de pesquisa sobre ageísmo na avaliação cognitiva. O que eles estavam realmente fazendo era estabelecer pontuações básicas para idosos de alto funcionamento, pontuações que pareciam notavelmente com as minhas quando eu fosse inevitavelmente testada. Margaret digitalizou tudo, criando cópias digitais que não poderiam desaparecer de um arquivo do tribunal. Mais alguma coisa? Uma mais, eu disse, tirando meu telefone. Preciso que você grave algo. Mostrei a ela a mensagem de texto que havia recebido do Marcelo naquela manhã. Mãe, pare com essa bobagem. Se cooperar, deixaremos você levar seus pertences pessoais. Se lutar contra nós, perderá tudo. Ela leu, seu rosto endurecendo. Deixe-me entender direito. Seu filho falsificou documentos para roubar sua casa, está tentando conseguir tutela para pegar seu dinheiro, e agora está te ameaçando via texto, e ele acha que você é a incompetente? O orgulho vem antes da queda, eu disse baixinho. E Marcelo sempre teve orgulho demais. Conforme saía do Lakeside, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse que deveria. Dona Helena? Uma voz de homem jovem, vagamente familiar. É o Tyler. Tyler Almeida do banco. Lembrei. Um caixa que frequentemente me ajudava com depósitos. Sim, Tyler. Não deveria estar ligando para a senhora, ele disse, sua voz baixa. Mas a senhora sempre foi gentil comigo e o que estão fazendo não está certo. Alguém veio com uma ordem judicial para seus registros financeiros. Estão passando por tudo. Contas correntes, poupança, portfólios de investimento, registros de acesso ao cofre. Estão procurando algo específico. Meu sangue gelou. Eles encontraram alguma coisa? Não o que queriam, ele disse. Pareciam muito bravos sobre algum dinheiro em falta. Dona Helena, acho que deveria ter cuidado. O homem que veio, seu filho, ele me assustou. Depois de agradecer Tyler e assegurar que teria cuidado, sentei no meu carro, mãos apertando o volante. Eles sabiam sobre a transferência de 2 milhões de reais, mas não onde havia ido.
Estavam procurando, desesperados para encontrá-lo antes da audiência. O tempo estava se esgotando para todos nós. E eu ainda tinha uma carta para jogar, a mais perigosa de todas. Quase não reconheci a figura sentada nos degraus da minha varanda quando puxei na entrada. Capuz puxado para baixo, ombros curvados contra o frio de abril. Parecia qualquer adolescente tentando escapar da atenção. Mas quando ele levantou a cabeça, vi os olhos do João me olhando de volta. Os olhos do meu marido no rosto do meu neto. Vó. Sua voz falhou na palavra. Aos 17 anos, Enzo estava preso naquela transição desajeitada entre menino e homem. Aproximei-me cautelosamente. Enzo e eu sempre fomos próximos, mas não o via há semanas. Não desde que esse pesadelo começou. Você está sozinho? Perguntei, vasculhando a rua pela Mercedes do Marcelo ou SUV da Viviane. Ele acenou. Eles acham que estou no treino de debate. Peguei um Uber. Ele se levantou, agora me dominando. Quando isso havia acontecido? Vó, o que está acontecendo? Papai e mamãe estão dizendo que você está... Ele hesitou. Que você está confusa, que precisa de ajuda. Estudei seu rosto, a ruga entre suas sobrancelhas, a incerteza em seus olhos. Enzo sempre havia sido o pacificador na família, aquele que suavizava as coisas quando Marcelo e Viviane discutiam. Aquele que silenciosamente me ajudava com os pratos depois das refeições de feriado, enquanto os outros assistiam futebol. Pareço confusa para você? Perguntei simplesmente. Seus olhos se encontraram com os meus. Não, você parece brava. Sim, admiti. Estou brava. Entre, Enzo. Há coisas que você deveria saber. Na cozinha, fiz chocolate quente do jeito que fazia desde que ele era pequeno. Chocolate real derretido no leite, uma pitada de canela, marshmallows caseiros que guardava no freezer só para ele. Alguns hábitos de amor persistem, mesmo quando o mundo está desabando. Enquanto nos sentávamos à mesa, onde seu pai havia entregado seu ultimato apenas dias antes, escolhi minhas palavras cuidadosamente. Seus pais estão tentando pegar minha casa e minhas economias. Eles falsificaram documentos alegando que assinei a casa para eles. Agora, estão tentando conseguir tutela legal sobre mim, alegando que sou mentalmente incompetente. As mãos do Enzo se apertaram ao redor da caneca. É disso que eles têm falado quando dizem que você precisa de supervisão. Acenei. Se eles tiverem sucesso, perderei todo o controle sobre minha vida. Onde vivo, como gasto meu dinheiro, minhas decisões médicas, tudo. Mas por que eles fariam isso? Ele parou, a implicação afundando. O dinheiro? É sobre seu dinheiro, não é? Tão jovem, mas tão perceptivo. Sim. E a casa, juntos, valem perto de 5 milhões de reais. Ele abaixou sua caneca com força, chocolate derramando pela borda. Não, papai não faria isso. Ele reclama sobre dinheiro às vezes, mas não faria isso. Enzo, estendi a mão pela mesa e peguei a sua. Tenho provas, documentos, gravações. Seu pai me enviou isso hoje de manhã. Mostrei a ele a mensagem de texto. Ele leu, a cor drenando do seu rosto. Meu Deus! Estou lutando contra isso, disse gentilmente. Mas vai ficar pior antes de melhorar. Haverá uma audiência no tribunal semana que vem. Coisas serão ditas, acusações feitas. O que posso fazer? Ele perguntou. E naquele momento, ele parecia tanto com o garotinho que uma vez prometeu solenemente matar dragões por mim, que meu coração se contraiu. Nada, disse firmemente. Esta não é sua batalha. Você tem 17 anos. Seu trabalho é focar na escola, no seu futuro. Mas você é minha avó. Eles estão mentindo sobre você. Sua voz subiu, indignação adolescente flamejando. E você está preso no meio, reconheci. Se você me apoiar abertamente, terá que viver com as consequências em casa. Não vou colocá-lo nessa posição. A mandíbula do Enzo se endureceu numa linha teimosa que reconheci bem demais. A mesma expressão que Marcelo usava quando insistia em tentar para o time de futebol do colégio, apesar da asma. Não me importo, o que eles estão fazendo é errado. Há uma coisa, disse devagar, uma ideia se formando. Algo que não envolveria você publicamente tomando partido. Qualquer coisa. Informação. Preciso saber o que eles estão planejando, o que estão dizendo quando pensam que ninguém está ouvindo. Não para usar contra eles. Acrescentei rapidamente, vendo sua hesitação.
Para me proteger. Ele ficou silencioso por um longo momento, cálculo moral brincando em seu rosto expressivo. Então, acenou uma vez, decisivamente. Vou ajudar, mas vó, há algo que você deveria saber sobre o negócio do papai. Um sentimento frio se instalou no meu estômago. O que sobre ele? Ouvi ele no telefone semana passada. O grupo de investimentos que ele gerencia. Acho que está com problemas. Grandes problemas. Ele estava falando sobre tornar os investidores inteiros e encontrar capital ponte. Soou como... Ele hesitou. Como fraude, sugeri baixinho. Enzo fez uma careta, mas acenou. Ele tem trabalhado a noite toda, todas as noites. Mamãe tem bebido mais. Eles brigam quando acham que não posso ouvir. As peças se encaixaram. O desespero do Marcelo, o cronograma apressado, as táticas cada vez mais ousadas. Isso não era apenas ganância. Era desespero. Meu filho não estava apenas tentando roubar meu pé de meia. Ele estava tentando se salvar da desgraça, possivelmente até da prisão. Há mais uma coisa. Enzo continuou relutantemente. Ontem, encontrei mamãe olhando através de álbuns de fotos antigas do papai da faculdade. Ela estava digitalizando fotos suas de anos atrás. Quando perguntei por quê, ela ficou estranha e fechou o laptop. Minha mente disparou. Fotos de 30 anos atrás? Que uso possível? A compreensão me atingiu como um golpe físico. Eles estão criando uma narrativa falsa, sussurrei. Procurando por fotos onde eu pareço embriagada ou confusa. Festas da faculdade, talvez, para sugerir um longo histórico de problemas. Enzo parecia enjoado. Vó, sinto muito. Não sinta. Conhecimento é poder. Apertei sua mão. Agora sei que devo contrabalançar com minha própria documentação. O relógio da sala, um presente de casamento dos pais do João, badou 4 vezes nos assustando. Você deveria ir, disse relutantemente, antes que fiquem desconfiados. Enquanto o acompanhava até a porta, Enzo se virou de repente e me abraçou fieramente. Acredito em você, ele sussurrou. E tenho acesso ao armazenamento na nuvem da mamãe. Ela faz backup de tudo. Textos, e-mails, fotos. Sei a senha dela. Recuei para olhá-lo. Este homem quase adulto com a confiança de uma criança nos olhos. Enzo, tenha cuidado. O que você está sugerindo? É a coisa certa a fazer. Ele terminou firmemente. Você me ensinou isso, vó. Mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Depois que ele saiu, liguei para Roberto novamente, minha mente correndo com novas possibilidades. Meu neto havia acabado de me entregar as chaves do reino. Evidências que poderiam não ser admissíveis no tribunal, mas poderiam nos dar o roteiro que precisávamos. Roberto, sou eu. Preciso de um especialista em computador, alguém discreto, e preciso hoje à noite. Helena, o que você está planejando? Observei a figura em retirada do Enzo pela janela, ombros quadrados com propósito recém-descoberto, e senti uma onda inesperada de esperança. Estou planejando salvar meu filho de si mesmo, disse baixinho, mesmo que ele me odeie por isso. Às 20 horas daquela noite, minha sala de jantar havia se transformado em um centro de comando. Roberto havia chegado com Sofia Dias, uma ex-especialista cibernética da Polícia Federal que agora trabalhava como consultora forense digital. Compacta, eficiente, com cabelos grisalhos bem cortados e óculos de tartaruga, ela exalava competência enquanto montava seu equipamento na minha mesa antiga de mogno. Dona Helena, ela me cumprimentou com um aceno breve. Roberto explicou sua situação. Casos de fraude computacional e exploração de idosos são infelizmente comuns na minha prática. Isso será legal? Perguntei, observando a série de dispositivos agora cobrindo a toalha de mesa feita à mão que minha mãe havia feito. Os lábios de Sofia se contraíram. Não estamos hackeando nada, se essa é sua preocupação. Seu neto forneceu acesso consensual a contas registradas em seu nome e contas familiares compartilhadas, às quais ele tem acesso autorizado. Quanto ao resto, ela deu de ombros. Estamos meramente documentando evidências de crimes cometidos contra você. Roberto colocou uma mão no meu ombro. Tudo o que estamos fazendo se enquadra na preparação de sua defesa legal, Helena. O privilégio advogado-cliente cobre esta atividade. Acenei, ainda desconfortável, mas resoluta.
Exatamente às 20h30, meu telefone apitou com uma mensagem do Enzo. Tudo limpo. Mamãe e papai no jantar com os Oliveira até às 22h, usando o laptop da mamãe agora. Sofia imediatamente começou a digitar, seus dedos voando pelo teclado. Ele está enviando as informações de acesso agora. Garoto esperto, está usando Signal para mensagens criptografadas. Ele sempre foi bom com computadores, disse, o orgulho de avó momentaneamente deslocando minha ansiedade. Construiu seu primeiro PC gamer aos 12 anos. Bem, ele está prestes a ajudar a construir um caso contra seus pais, Roberto murmurou. Tem certeza sobre envolvê-lo, Helena? Antes que eu pudesse responder, Sofia soltou um assobio baixo. Estamos dentro. E oh, meu Deus! Ela virou seu laptop em nossa direção. Na tela estava um e-mail de Marcelo para alguém chamado Carlos Weiss, cunhado da Viviane, percebi, um advogado imobiliário. Preciso acelerar a transferência da propriedade. Mãe, mostrando resistência aumentada. V sugere buscar incompetência. Decisão urgente. Fazer Melanie acelerar com juiz H. Documentação anexa, incluindo evidência histórica de instabilidade. Situação financeira crítica. Investidores ameaçando ação se capital não for garantido até fim do mês. Patrimônio da casa e contas de aposentadoria forneceriam parada necessária. M. O e-mail era datado de 15 de fevereiro, semanas antes de terem me confrontado com seu esquema. Há mais, Sofia disse, rolando através de uma pasta rotulada Patrimônio Andrade. Inventários detalhados dos meus pertences, avaliações de obras de arte e joias, listas de contas que acreditavam que eu tinha, projeções financeiras de como alocariam meus bens. Ela pausou em um documento intitulado Estratégia de Avaliação Cognitiva. Isso é meticuloso. Eles têm documentado cada vez que você esqueceu algo, perdeu algo ou cometeu um erro pelos últimos 8 meses. Meu estômago se contraiu. Raramente esqueço alguma coisa. Eles têm movido suas coisas, alterando compromissos sem te contar, criando um rastro de papel de declínio cognitivo. Roberto disse sombriamente. Tática clássica de abuso de idoso. Há algo mais, Sofia disse, abrindo outra pasta. Registros financeiros para Capital Partners. Meridiano, a firma de investimento do seu filho. Balanços, correspondência com investidores. Ela examinou os documentos, sua expressão escurecendo. Dona Helena, seu neto estava certo. O negócio do seu filho está com sérios problemas. Roberto se inclinou sobre seu ombro, ajustando seus óculos de leitura. Ele tem operado um esquema Ponzi, ele disse após um momento, sua voz oca de descrença, usando fundos de novos investidores para pagar retornos a investidores anteriores enquanto desviava milhões para uso pessoal. Marcelo não faria isso, comecei automaticamente, então me parei. O Marcelo que eu pensava conhecer não roubaria a casa da sua mãe também. No entanto, aqui estávamos nós. A evidência sugere o contrário, Sofia disse gentilmente. Segundo essas projeções, o esquema está prestes a colapsar. Sem uma infusão imediata de pelo menos 3.800.000 reais, ele não conseguirá cumprir as obrigações do próximo mês para com os investidores. Minha mão foi ao meu pescoço, ao pingente que João me deu em nosso 30º aniversário. É por isso que eles precisam do meu dinheiro. É por isso que não podem esperar eu morrer naturalmente. As palavras pareciam estranhas na minha boca, amargas e afiadas. Há mais, Sofia continuou, abrindo uma sequência de e-mails entre Marcelo e Viviane. Eles já deram entrada numa casa em Portugal, país sem extradição. Eles estão planejando fugir, Roberto disse, a mente de advogado conectando pontos mais rápido que meu cérebro atordoado conseguia processar. Pegar seu dinheiro e correr antes que a fraude de investimento seja descoberta. E quanto ao Enzo? Perguntei, pânico subindo. Eles não o deixariam para trás. A resposta veio no próximo e-mail que Sofia abriu. Confirmação de matrícula para a Academia Internacional de Lisboa, um colégio interno na capital portuguesa. Mensalidade paga integralmente para o próximo ano letivo. Eles vão levá-lo com eles, sussurrei, desenraizando-o de tudo que conhece. Dona Helena, Sofia disse cuidadosamente, isso vai bem além de tentar fraudá-la. Isso é fraude de valores mobiliários de grande escala, abuso de idoso,
conspiração, possivelmente até sequestro se estão planejando levar seu neto para fora do país sem consentimento adequado. A Polícia Federal e a CVM estariam muito interessadas nessas informações. Roberto já estava balançando a cabeça. Precisamos ser estratégicos. Se formos às autoridades agora, Marcelo poderia fugir imediatamente. Precisamos garantir os bens e segurança da Helena primeiro, então abordar as questões criminais maiores. Mas o Enzo, protestei. Será avisado, Roberto me assegurou. Mas se nos movermos muito rapidamente, arriscamos perder tudo, incluindo a chance de ajudar seu neto a longo prazo. Meu telefone apitou novamente, Enzo, nos alertando que o jantar dos seus pais estava terminando cedo. Sofia rapidamente começou a copiar arquivos para um drive externo. Tenho o que precisamos, ela disse, e não deixei rastro do nosso acesso. Conforme eles arrumavam seu equipamento, a realidade do que descobrimos se estabeleceu sobre mim como uma mortalha. Meu filho não estava apenas tentando roubar de mim. Ele era um criminoso à beira da destruição, disposto a sacrificar sua própria mãe para atrasar o inevitável. E agora? Perguntei a Roberto enquanto se preparava para partir. Agora revisamos nossa estratégia, ele disse, seu rosto sombrio mas determinado. Isso não é mais apenas sobre defender sua competência. É sobre parar um risco de fuga e proteger seu neto. Depois que partiram, sentei sozinha na minha sala de jantar. Os fantasmas de jantares de família passados pairavam nas sombras. Perus de ação de graças cortados na cabeceira desta mesa. Biscoitos de Natal decorados aqui. Calda de açúcar manchando a madeira apesar dos jogos americanos. Enzo aprendendo a jogar xadrez do outro lado de mim, seu rostinho pequeno franzido em concentração. Coloquei minhas palmas sobre a superfície fria, me estabilizando. João, sussurrei para a memória do meu falecido marido. O que você faria? Como salvo nosso filho de si mesmo? Como protejo nosso neto? Nenhuma resposta veio. Mas conforme sentei na escuridão crescente, um plano começou a se formar, um que poderia salvar todos nós, mesmo que significasse sacrificar o futuro que havia imaginado. A manhã seguinte amanheceu clara e fria. Luz do sol se inclinando através das janelas da cozinha que precisavam ser lavadas, uma tarefa que parecia risível de pouca importância agora. Havia dormido pouco, minha mente remoendo revelações e possibilidades até finalmente ter me levantado às 4 horas para fazer anotações detalhadas. Quando Roberto ligou às 7h30, eu já estava na minha segunda xícara de chá, calma, do jeito que só vem depois de passar através de uma tempestade de emoção, para seu olho silencioso. Tenho pensado, disse a ele sem preâmbulo. Precisamos acelerar nossa linha de tempo. Helena, eles estão planejando fugir do país com meu neto. Não podemos esperar pela audiência de competência. Até lá pode ser tarde demais. Houve uma pausa. Então, um suspiro resignado. O que você propõe? Um confronto. Hoje, nos meus termos, com evidência em mãos. Isso é incrivelmente arriscado, Roberto protestou. Se eles se sentirem encurralados, eles já se sentem encurralados, revidei. É por isso que estão acelerando seus planos. Mas eles não sabem que nós sabemos. Temos o elemento surpresa. Às 10h, as peças estavam no lugar. Roberto havia garantido uma liminar de emergência, congelando todas as minhas contas pendentes da audiência de competência. Contas que Marcelo e Viviane acreditavam conter minhas economias de vida. Sofia havia compilado um dossiê digital de evidências criptografado e com backup em múltiplas localizações. E eu havia ligado para Marcelo, minha voz cuidadosamente calibrada para soar derrotada e resignada. Gostaria de conversar, disse para ele, sobre os arranjos para depois que eu me mudar. Seu alívio tinha sido palpável, mesmo através do telefone. Isso é ótimo, mãe. Realmente ótimo. Podemos ir aí por volta do meio-dia? Perfeito, respondi, odiando a nota falsa de rendição na minha voz, mas sabendo que era necessária. Agora sentei na minha sala de estar, cercada por fotografias e memórias, esperando a campainha tocar. Ao meu lado estava um bloco legal com anotações, um gravador digital e um pequeno dispositivo que Sofia havia fornecido, um bloqueador de sinal que impediria que fizessem chamadas ou enviassem mensagens uma vez que nossa conversa começasse. Exatamente ao meio-dia, eles chegaram. Marcelo numa camisa azul passada e calças caqui.
Viviane num vestido floral que gritava otimismo primaveril, ambos usando máscaras cuidadosamente construídas de preocupação. Mãe! Marcelo disse, se inclinando para beijar minha bochecha. Permiti, embora tenha levado cada grama de vontade para não me encolher. Você está com boa aparência. Obrigada por concordar em conversar. Viviane acrescentou, se estabelecendo no sofá do outro lado de mim. Sabemos que isso é difícil. Sorri finamente. Sim, descobrir que seu único filho está cometendo fraude e planejando fugir para Portugal com seu neto é de fato difícil. A mudança foi instantânea, como assistir máscaras deslizarem de seus rostos em uníssono. Marcelo ficou rígido, enquanto a tez da Viviane ficou lívida. Do que você está falando? Marcelo tentou, mas sua voz carecia de convicção. Capital Partners Meridiano, disse calmamente. Seu esquema Ponzi, os fundos de investidor em falta, a casa em Lisboa, a nova escola do Enzo. O rosto de Marcelo se contorceu, raiva substituindo choque. Você tem nos espionado. Tenho me protegido, corrigi. Assim como vocês têm me protegido, documentando meu suposto declínio cognitivo. Viviane se recuperou primeiro, seu treinamento de socialite entrando em ação conforme forçou uma risada. Marcelo, sua mãe está confusa de novo. É exatamente por isso que... Pare. Ativei o dispositivo da Sofia com um clique. Seus telefones não funcionarão agora. Então, não se preocupem em tentar ligar para seu advogado ou sua prima escrivã do tribunal. Somos apenas nós tendo uma conversa honesta finalmente. Abri a pasta ao meu lado e retirei cópias dos e-mails que havíamos descoberto, deslizando-os pela mesa de centro. Vocês enfrentam acusações de fraude de valores mobiliários que carregam até 20 anos de prisão federal, Marcelo, sem mencionar abuso de idoso, tentativa de exploração financeira e conspiração. Ele não tocou nos papéis, mas seus olhos escanearam o documento do topo e assistiu o sangue drenar do seu rosto. Como você... Ele começou, então parou, reconhecimento amanhecendo. Enzo, ele te ajudou. Ele ama sua avó, disse simplesmente, e merece melhor que ser arrastado para outro país como parte do seu plano de fuga. Marcelo se levantou abruptamente, caminhando como um animal enjaulado. Você não entende. Esses investidores, eles não são pequenos. Se não posso pagá-los de volta, eles não vão apenas me processar. Eles vão machucar você. Terminei baixinho. É por isso que estava disposto a me destruir? Medo físico? Nunca quisemos machucá-la. Viviane se intrometeu, sua fachada perfeita rachando. A casa de repouso em Campos do Jordão é muito boa. Você teria ficado confortável. Enquanto vocês esvaziavam minhas contas e vendiam minha casa, acrescentei, usando uma decisão falsa de incompetência para se dar cobertura legal. Marcelo se virou para me encarar. Que escolha eu tinha? Ele demandou, voz subindo. O mercado virou, investimentos falharam. Eu só precisava de tempo para me recuperar, mas todo mundo queria seu dinheiro agora. Então você começou a usar dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, disse. Um esquema Ponzi clássico, igual ao Bernie Madoff. Não sou nada igual ao Madoff, ele gritou, cuspe voando dos seus lábios. Eu ia pagar todo mundo de volta, só precisava de fôlego. E minhas economias de aposentadoria iam fornecer esse fôlego, disse sem inflexão, junto com o patrimônio desta casa. Viviane colocou uma mão restritiva no braço do Marcelo. O que você quer? Ela me perguntou diretamente, sua voz fria e calculista. Quase ri da absurdidade de que eles ainda pensavam que isso era uma negociação, que eu poderia me contentar com algumas migalhas da minha própria mesa. Quero salvar meu neto de crescer com a vergonha de ter seu pai na prisão e sua mãe como cúmplice, disse baixinho. E apesar de tudo, quero salvar meu filho de si mesmo. Deslizei outro documento pela mesa, este preparado por Roberto apenas horas antes. Esta é sua saída, expliquei. Uma dissolução limpa da Capital Partners Meridiano, restituição completa aos seus investidores, usando os 2 milhões de reais do meu fundo e um empréstimo contra esta casa. Em troca, a evidência de fraude nunca chega à CVM ou Polícia Federal. Marcelo olhou para os papéis, então para mim, suspeita guerreando com esperança desesperada em seus olhos. Por que você me ajudaria depois do que tentei fazer com você? Porque sou sua mãe, disse simplesmente.
E porque este acordo inclui 3 condições não negociáveis. Levantei um dedo. Primeiro, você e Viviane retirarão todos os procedimentos de competência contra mim e reconhecerão por escrito que fabricaram evidência. Um segundo dedo. Segundo, vocês dois entrarão em terapia separadamente e como casal, para abordar o que quer que tenha quebrado dentro de vocês que fez roubar da sua mãe parecer aceitável. Um terceiro dedo. E terceiro, vocês contarão ao Enzo a verdade completa. Tudo. Ele merece saber quem seus pais realmente são e como a verdadeira responsabilidade se parece. O silêncio que se seguiu pareceu se estender pela eternidade. Viviane olhou para Marcelo, sua expressão ilegível. Marcelo olhou para os documentos, sua respiração irregular. Se nos recusarmos, ele finalmente perguntou. Então, às 17 horas hoje, a Polícia Federal, CVM e Promotoria terão documentação completa dos seus crimes financeiros e da conspiração de abuso de idoso. Seus bens serão congelados, seus passaportes sinalizados. Vocês nunca chegarão a Portugal. Marcelo afundou no sofá, cabeça nas mãos. Você mandaria seu próprio filho para a prisão? Me inclinei para a frente, encontrando seus olhos diretamente. Você roubaria a casa e economias de vida da sua mãe e a abandonaria a estranhos? Pela primeira vez, vi algo como vergonha tremelucar em seu rosto. A escolha é sua, disse, me levantando. Vou dar 1 hora para decidir. Sugiro que usem sabiamente. Deixei-os na sala de estar com os documentos e recuei para a cozinha. Meu coração martelando contra minhas costelas tão violentamente que temi que pudessem ouvir. Através da porta, podia vê-los amontoados juntos, vozes baixas e urgentes, ocasionalmente olhando em minha direção como se eu pudesse estar gravando suas deliberações, o que, é claro, eu estava. O pequeno dispositivo escondido no bolso do meu cardigã, capturando cada palavra. Viviane estava argumentando por recusar minha oferta, sua voz ocasionalmente subindo acima de um sussurro. Ainda podemos lutar contra isso. A palavra dela contra a nossa. E quem vai acreditar numa velha sem... Ela tem evidência. Marcelo sibilou de volta. E-mails, registros financeiros. Como diabos ela conseguiu tudo isso? Me ocupei fazendo chá, o ritual familiar estabilizando minhas mãos trêmulas. O relógio da cozinha ticava implacavelmente em direção ao seu prazo. 13 horas e 17 minutos. Havia dado a eles precisamente 1 hora. Às 13 horas e 9 minutos, Marcelo apareceu na porta, seu rosto abatido, olhos injetados de sangue. Por um momento, vi o garotinho que havia vindo a mim aos 7 anos, confessando ter quebrado a janela de um vizinho com sua bola de futebol. Assustado, mas reunindo coragem para enfrentar as consequências. Se concordarmos com seus termos, ele disse roucamente, como sabemos que não nos entregará mesmo assim? Depois do que tentamos fazer com você, por que manteria sua palavra? Despejei água quente sobre as folhas de chá, observando-as se desdobrarem no bule. Porque, ao contrário de vocês, ainda acredito que família significa algo. Porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque Enzo merece um pai que fez reparações, não um que fugiu ou foi para a prisão. Enzo! Ele repetiu, o nome parecendo desinflá-lo ainda mais. Ele sabe de tudo, não sabe? É assim que você obteve os e-mails. Acenei. Não inicialmente. Ele veio a mim confuso sobre o que estava acontecendo. O resto ele descobriu por conta própria. Marcelo se apoiou contra a moldura da porta, de repente parecendo cada dia dos seus 42 anos e então alguns. Ele nunca me perdoará. Talvez não imediatamente, reconheci, arrumando xícaras numa bandeja. Perdão leva tempo. Mas adolescentes são notavelmente resilientes quando dada honestidade. São as mentiras que causam dano duradouro. Viviane apareceu atrás dele, sua maquiagem perfeita agora borrada ao redor dos olhos. Precisamos de garantias, ela disse, frieza ainda em sua voz. Seguranças escritas de que uma vez que cumprirmos suas condições, você destruirá toda a evidência. Sorri finamente. Página 4, parágrafo 3 do acordo. Roberto antecipou sua preocupação. É claro que antecipou. Marcelo murmurou. Seu advogado de ataque. Meu amigo, corrigi, que me ajudou a me proteger quando minha própria família se voltou contra mim.
Um silêncio doloroso preencheu a cozinha, quebrado apenas pelo tique suave do relógio. Assinaremos, Marcelo finalmente disse, não olhando para Viviane, cujos lábios se apertaram numa linha sem sangue. Não temos escolha. Sempre temos escolhas, Marcelo, disse, levantando a bandeja de chá. Você escolheu fraudar seus investidores. Você escolheu tentar roubar minha casa e economias. Agora está escolhendo um caminho mais difícil, mas melhor. De volta na sala de estar, eles assinaram cada página do acordo, o arranhar da caneta no papel anormalmente alto no silêncio tenso. Quando terminaram, peguei os documentos e os coloquei cuidadosamente numa pasta. O que acontece agora? Viviane perguntou, soando de alguma forma menor, sua fachada cuidadosamente construída de confiança desmoronando. Agora começamos o processo de fazer as coisas certas, disse, começando com Enzo. A cabeça de Marcelo se ergueu de supetão. Agora? Hoje? Sim, ele está esperando no escritório do Roberto. Iremos lá juntos e você contará a ele tudo. Os problemas financeiros, o plano contra mim, tudo. Ele nos odiará, Viviane sussurrou. Ele ficará bravo e magoado, corrigi, com boa razão. Mas ele precisa ouvir a verdade de vocês, não pedaços e fragmentos que descobriu por conta própria. Antes de sairmos, fiz uma última ligação para Roberto, confirmando que tudo estava procedendo conforme planejado. Conforme desliguei, notei Marcelo olhando para a fotografia na mesa lateral. João e eu no nosso 30º aniversário, minha cabeça jogada para trás rindo de algo que ele havia dito. Papai ficaria envergonhado de mim, Marcelo disse baixinho. Sim, concordei, não vendo sentido em mentiras consoladoras, mas ele teria te dado esta mesma chance de fazer reparações. Ele acreditava na redenção. A viagem até o escritório do Roberto foi silenciosa e tensa. Viviane olhou pela janela, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Marcelo dirigiu mecanicamente, seus nós dos dedos brancos no volante. Quando chegamos, Roberto nos encontrou no saguão, sua expressão profissionalmente neutra, mas seus olhos transmitindo preocupação conforme encontraram os meus. Todo mundo está lá em cima, sala de conferência A. No elevador, Marcelo se virou para mim de repente. Você sempre suspeitou? Antes de tudo isso? Considerei mentir, então decidi que havíamos tido mentiras suficientes. Sim, coisinhas no início. Comentários sobre a casa ser grande demais para mim. Perguntas sobre minhas finanças que pareciam investigativas demais. Então, meus medicamentos começaram a me fazer sentir estranha. Seu rosto empalideceu. Você sabia que estávamos te drogando? Eu não os engoli, disse simplesmente. Tenho-os despejado pelo vaso há meses, mas o fato de que vocês tentaram me disse tudo o que precisava saber sobre quão longe estavam dispostos a ir. As portas do elevador se abriram, cortando qualquer resposta que ele pudesse ter feito. Enzo estava esperando na sala de conferência, parecendo ao mesmo tempo mais velho e mais jovem que seus 17 anos. Ombros quadrados com maturidade forçada, olhos vulneráveis com mágoa. Ao lado dele sentou Sofia, que acenou profissionalmente para nós, e um homem que não reconheci, que Roberto apresentou como Martin Greer, um contador forense. Mãe, pai, Enzo se levantou incertamente. O que está acontecendo? Marcelo deu um passo à frente e então parou, aparentemente incapaz de encontrar palavras. Toquei seu braço gentilmente. Conte a ele, urgi baixinho. Tudo. E então ele o fez, hesitantemente no início, então com fluidez crescente conforme confissão se tornou alívio, os investimentos falidos, as medidas desesperadas para manter os investidores de descobrir perdas, a dívida crescente, o plano de usar meus bens para comprar tempo. Viviane permaneceu largamente silenciosa, ocasionalmente se intrometendo com justificativas que soavam ocas mesmo para seus próprios ouvidos. Enzo escutou sem interromper, seu rosto jovem ciclando através de choque, descrença, raiva e, finalmente, uma tristeza profunda que o fez parecer impossível adulto. Quando Marcelo terminou, a sala caiu silenciosa. Enzo olhou para mim, então de volta para seus pais. Vocês iam colocar a avó numa casa de repouso e pegar o dinheiro dela, ele disse sem inflexão. Depois de tudo que ela fez por nós, por mim. Enzo, estávamos desesperados.
Viviane começou, mas ele a cortou com um gesto tão reminiscente do seu avô que minha respiração falhou. Não, ele disse afiadamente. Não façam desculpas. Ele se virou para mim, seus olhos nadando com lágrimas não derramadas. Sinto muito, vó. Deveria ter te contado mais cedo o que suspeitava. Você fez exatamente o que deveria ter feito, assegurei, estendendo a mão para a sua. E agora vamos consertar isso juntos. Roberto pigarreou. O plano de restituição já está em movimento. Os fundos do fundo da Dona Helena serão usados para reembolsar parcialmente os investidores, junto com o empréstimo patrimonial da casa. Sr. Greer supervisionará a dissolução da Capital Meridiano e garantirá que toda a documentação seja adequadamente protocolada com as autoridades regulatórias. E quanto a nós? Enzo perguntou, a pergunta pairando no ar como uma coisa física. Para onde vamos daqui? Apertei sua mão. Um passo de cada vez, disse gentilmente. Um passo honesto de cada vez. 3 semanas após o confronto, estava no meu jardim, removendo flores murchas das roseiras. O ritmo familiar da tarefa trouxe uma semelhança de normalidade para dias que tinham sido tudo menos normais. O sol de maio aqueceu meus ombros conforme cuidadosamente podei flores gastas, abrindo espaço para novo crescimento. Precisa de ajuda com isso? Me virei para ver Enzo parado no portão do jardim, mochila sobre um ombro. Desde aquele dia no escritório do Roberto, ele havia passado a parar 3 vezes por semana após a escola, às vezes para conversar, às vezes apenas para sentar em silêncio companheiro conforme eu mexia pela casa ou jardim. Sempre, sorri, entregando a ele um par de luvas. Como foi a prova de cálculo? Acertei em cheio, ele disse, se juntando a mim entre as roseiras. Sr. Peterson disse que minha prova foi elegante. Seja lá o que isso signifique em matemática. Significa que você o impressionou, disse. Seu avô ficaria orgulhoso. Trabalhamos lado a lado, o estalar das tesouras pontuando nossa conversa sobre escola, amigos, preocupações normais de adolescente que pareciam preciosas em sua ordinariedade. Nenhum de nós mencionou o elefante que havia tomado residência em nossas vidas, o desenredar legal e financeiro contínuo da fraude do Marcelo, as sessões de terapia 2 vezes por semana, a nova realidade desajeitada da nossa família. Até Enzo abaixar suas tesouras e perguntar: "Você ouviu do papai hoje?" Balancei a cabeça. Não desde segunda. Estamos nos encontrando amanhã com o consultor financeiro. Outro silêncio caiu. Este mais pesado. Ele está tentando, vó. Enzo disse finalmente. Sei que não compensa o que ele fez, mas está realmente tentando. Sei, disse gentilmente. As pessoas podem mudar quando são corajosas o suficiente para enfrentar seus erros. Enzo cortou viciosamente uma flor murcha. Mamãe não está mudando, está apenas mais brava. Acha que todos nós a traímos. A dor em sua voz fez meu coração doer. Viviane havia levado a exposição do esquema deles como um ataque pessoal, recuando para a fúria fria em vez de remorso. Enquanto Marcelo havia abraçado o plano de responsabilidade com algo parecido a alívio, Viviane havia participado apenas sob coerção, comparecendo a sessões de terapia com conformidade rígida, mas nenhuma percepção aparente. Algumas pessoas precisam de mais tempo para aceitar responsabilidade, disse cuidadosamente. O orgulho da sua mãe era uma grande parte da identidade dela. O orgulho dela, Enzo ecoou amargamente. É por isso que íamos roubar sua casa e dinheiro, para ela poder continuar fingindo que éramos ricos. Abaixei minhas ferramentas de jardim e o encarei diretamente. Enzo, me escute. O que seus pais fizeram foi errado. Profunda, imperdoavelmente errado. Mas entender por que as pessoas fazem coisas terríveis não desculpa essas ações, apenas nos ajuda a dar sentido a elas. Ele desviou o olhar, piscando rapidamente. Papai diz que fez isso porque estava com medo, que esses investidores eram pessoas perigosas. O medo faz as pessoas fazerem coisas desesperadas, reconheci. Mas havia outras opções. Ele poderia ter vindo a mim honestamente, pedido ajuda. Você o teria ajudado? Enzo perguntou, curiosidade genuína em sua voz. Mesmo sabendo que ele havia cometido fraude? Considerei a pergunta cuidadosamente, devendo a ele a verdade em vez de palavras consoladoras.
Eu teria ficado devastada com suas escolhas, brava, desapontada. Mas sim, teria o ajudado a encontrar um caminho legal para a frente, não encobrindo seus crimes, mas enfrentando-os com ele. Enzo acenou lentamente, absorvendo isso. Ontem à noite, ouvi eles brigando de novo. Mamãe quer se mudar. Diz que não consegue encarar as pessoas daqui mais. Papai diz que temos que ficar e enfrentar as consequências. É como se eles nem fossem as mesmas pessoas que eu conhecia há um mês. Eles não são, disse simplesmente. Crises revelam caráter às vezes, até para nós mesmos. Seu pai está descobrindo que tem coragem para enfrentar as consequências. Sua mãe ainda está encontrando seu caminho. Não acrescentei o que ambos sabíamos, que Viviane talvez nunca encontrasse esse caminho, que o casamento deles talvez não sobrevivesse a esse ajuste de contas. Algumas verdades eram pesadas demais para a voz e alto, especialmente para uma criança presa no fogo cruzado. Tenho pensado, Enzo disse, mudando de assunto com alívio transparente, sobre faculdade ano que vem. Harvard ainda é seu sonho, não é? Eu havia poupado para sua educação desde o dia em que nasceu, uma conta separada que Marcelo não conhecia, felizmente. Era, ele admitiu, mas agora estou pensando na USP. O programa de ciência da computação deles é excelente, e é só aqui em São Paulo. Enzo, disse gentilmente, não tome decisões baseadas em se preocupar comigo, não vou a lugar nenhum. Ele encontrou meus olhos, de repente parecendo muito adulto. Não é só sobre você, vó. É sobre mim também. Depois de tudo o que aconteceu, quero estar em algum lugar que pareça firme, conectado com o que importa. Minha garganta apertou com emoção inesperada. Bem, a USP teria sorte em te ter. Voltamos ao nosso trabalho de jardim, a conversa mudando para tópicos mais leves. Conforme a tarde declinava, o convidei para ficar para o jantar, mas ele recusou. Papai está cozinhando hoje à noite, ele explicou. Parte da nova coisa de estar presente da terapia. Semana passada, ele fez uma lasanha que estava realmente comestível. Progresso de fato. Sorri, caminhando com ele até o portão. Depois que ele saiu, continuei trabalhando no jardim até o anoitecer, pensamentos se voltando para a reunião marcada para amanhã. Marcelo, Roberto, o consultor financeiro e eu estaríamos revisando o plano final de restituição para os investidores. A maioria havia concordado em aceitar 80% do valor, aliviados em recuperar qualquer parte de seus investimentos e ansiosos para evitar a publicidade de um caso de fraude. Meu fundo fiduciário de R$ 2 milhões havia desaparecido, transferido diretamente para o pool de restituição. O empréstimo patrimonial da casa havia fornecido outros R$ 1 milhão. Marcelo havia entregue a propriedade de férias deles em Búzios e liquidado contas de investimento, contribuindo com outros R$ 750 mil. No total, quase R$ 4.200.000 haviam sido reunidos para reembolsar os R$ 5.300.000 devidos. Não era justiça perfeita, mas era o melhor resultado possível dadas as circunstâncias. Sem acusações criminais, sem prisão, mas penalidades financeiras significativas e supervisão financeira obrigatória por 5 anos. Conforme o crepúsculo se aprofundou em noite, juntei minhas ferramentas de jardim e entrei, ossos doendo do trabalho não acostumado. Na cozinha, lavei a terra debaixo das minhas unhas e contemplei o jantar, decidindo por uma omelete simples. A casa parecia diferente agora. Nem o espaço ameaçado que havia sido durante o esquema do Marcelo, nem a morada solitária de viúva que havia sido após a morte de João. Era minha novamente, seguramente minha, embora mudada pelo conhecimento do que quase havia acontecido dentro destas paredes. Conforme bati ovos numa tigela, o telefone tocou. Marcelo ligando para confirmar a reunião de amanhã. Sua voz ainda carregava a qualidade tensa que havia se tornado sua marca registrada nessas últimas semanas, uma mistura de vergonha, determinação e esperança frágil. Mãe, antes de desligarmos, ele disse desajeitadamente. Queria dizer obrigado por me dar uma chance de consertar isso, de ser melhor. Você está fazendo o trabalho, Marcelo, disse, nem absolvendo, nem condenando. É isso que importa agora. Depois que desliguei, terminei de fazer meu jantar simples e o carreguei para a mesa da sala de jantar.
A mesma mesa onde Sofia havia descoberto as evidências dos crimes do Marcelo. A vida estava cheia de tais ironias, espaços que guardavam tanto traição quanto cura, frequentemente simultaneamente. Conforme comi sozinha na escuridão crescente, pensei sobre redenção, como ela raramente vem como um raio de transformação, mas em vez disso chega em pequenos atos diários de penitência. Marcelo cozinhando jantar para seu filho. Enzo escolhendo uma faculdade que o mantinha conectado à família. Eu tirando flores murchas para abrir espaço para novos brotos. Nenhum de nós jamais seria o mesmo, mas talvez com o tempo pudéssemos nos tornar algo mais forte nos lugares quebrados. 6 meses depois. O verão chegou com calor castigante e o renascimento lento e doloroso de algo parecido com vida normal. Em julho, os arranjos legais foram finalizados. Os investidores foram pagos de acordo com o acordo negociado e a Capital Partners Meridiano foi oficialmente dissolvida. Marcelo havia encontrado trabalho numa firma de contabilidade, um passo significativo para baixo em prestígio e pagamento em relação a dirigir sua própria empresa de investimentos, mas emprego estável com um chefe disposto a lhe dar uma segunda chance, desde que revelasse sua história. Na terceira quinta-feira de julho, sentei na minha cadeira de balanço da varanda, esperando Roberto chegar. Havíamos caído no hábito de reuniões semanais à tarde, ostensivamente para revisar questões legais pendentes, mas cada vez mais apenas para desfrutar da companhia um do outro. Aos 71 anos, Roberto era 4 anos mais velho que eu, um viúvo com um senso de humor seco e um coração bondoso sob seu exterior de advogado. Hoje, porém, nossa reunião tinha um propósito específico. Havia tomado uma decisão que requeria assistência legal, uma que esperava não me arrepender. A limonada parece refrescante, Roberto comentou, conforme se estabeleceu ao meu lado no balanço, aceitando o copo que ofereci. Embora esse calor possa pedir algo mais forte. Mal passou das 15 horas, repreendi, embora sorrisse ao dizer isso. Mera tecnicidade. Ele tomou um gole longo, então colocou o copo na mesinha ao nosso lado. Então, tem certeza sobre isso? Acenei, olhando para a rua onde crianças da vizinhança andavam de bicicleta através de aspersores montados nos gramados. Pensei bastante sobre isso. Alterar um fundo fiduciário não é coisa pequena, Helena, especialmente dados os eventos recentes. É precisamente por isso que precisa ser alterado, disse firmemente. O fundo original deixava tudo para Marcelo, com provisões para a educação do Enzo. Obviamente, as circunstâncias mudaram. Roberto suspirou, retirando documentos de sua pasta. A nova estrutura colocaria metade do seu patrimônio em fundo fiduciário para Enzo, acessível em distribuições por etapas aos 25, 30 e 35 anos. A metade restante iria para Marcelo, mas apenas após um período de espera de 10 anos, seguindo sua morte e contingente à conclusão de aconselhamento financeiro e práticas comerciais éticas continuadas. E a casa? Perguntei. Como discutido, mantida num usufruto vitalício separado que permite controle total durante sua vida. Com sua morte, converte-se num fundo restrito de propriedade familiar que previne venda por 20 anos. Marcelo, Viviane e Enzo teriam direitos iguais de usá-la, mas não de vendê-la ou tomar empréstimo contra ela. Acenei satisfeita. A casa fica na família, mas ninguém lucra financeiramente com ela. É isso que quero. Roberto me estudou por cima de seus óculos de leitura. Posso falar francamente como seu amigo, em vez de como seu advogado? Quando você já se conteve? Sorri. Estes termos são generosos para com Marcelo, considerando o que ele tentou fazer com você. A maioria das pessoas na sua posição o deserdaria completamente. Contemplei o teto da varanda, reunindo pensamentos que vinham se formando há meses. Punição não é meu objetivo, Roberto. Proteção é. Estou protegendo o futuro do Enzo enquanto dou ao Marcelo um caminho para a redenção que não inclui tentação. E Viviane? Ele perguntou cuidadosamente. Se beneficia apenas através do casamento com Marcelo e seu status como mãe do Enzo, reconheci. Ainda não encontrei perdão lá. Talvez nunca encontre. Roberto acenou, entendendo. Viviane havia permanecido friamente hostil durante todo o processo, comparecendo a reuniões necessárias com formalidade rígida, mas sem calor.
Ao contrário de Marcelo, que carregava sua vergonha visivelmente em ombros curvados e olhos que não conseguiam encontrar os meus, Viviane usava a dela como armadura, frágil, defensiva, impenitente. Passamos a próxima hora revisando e assinando documentos, a linguagem jurídica um veículo pobre para as emoções complexas por trás das minhas decisões. Quando terminamos, Roberto juntou os papéis e se levantou para partir. Vai contar a ele sobre as mudanças? Ele perguntou. Ao Marcelo, sim, em breve. Ele precisa entender que há consequências duradouras, mesmo com perdão. Quanto aos detalhes, esses podem esperar até meu testamento ser realmente executado, esperançosamente, muitos anos a partir de agora. Depois que Roberto partiu, permaneci na varanda, observando sombras se alongarem pelo gramado conforme a tarde derivava para a noite. O peso de decisões tomadas, e ainda por tomar, pressionava sobre mim, não desagradavelmente, mas persistentemente, como uma mão repousando no meu ombro. Às 17h30, um carro familiar puxou na minha entrada. O sedã, usado novo do Marcelo, um Corolla prático que havia substituído seu veículo de luxo. Ele emergiu parecendo cansado, mas composto. Camisa social amarrotada de um dia no escritório, gravata frouxa no pescoço. Mãe! Ele me cumprimentou subindo os degraus da varanda. Recebeu minha mensagem. Está tudo bem? Está, assegurei, batendo no balanço ao meu lado. Sente. Pensei que poderíamos conversar antes do jantar. Ele se estabeleceu cautelosamente, o balanço rangendo sob nosso peso combinado. Enzo mencionou que você nos convidou para domingo. Ainda está de pé? Claro, estou fazendo panelada. Um pequeno sorriso cintilou em seu rosto. A favorita do papai. Sim, concordei suavemente. João havia partido há 6 anos, mas sua ausência ainda ecoava nestes pequenos momentos de lembrança. Sentamos em silêncio por um momento, o balanço se movendo gentilmente para frente e para trás, cigarras cantarolando nos ipês que flanqueavam o jardim. Alterei meu fundo fiduciário hoje, disse finalmente, decidindo que franqueza era mais gentil, e meu testamento. Marcelo se enrijeceu ligeiramente, mas acenou, olhos fixos no corrimão da varanda. Imaginei que faria isso. Depois de tudo, você ainda está incluído, continuei, observando seu rosto cuidadosamente, mas com condições e atrasos que não estavam lá antes. Enzo receberá sua parte diretamente. Ele exalou devagar. É mais que justo, mais do que mereço. Não é sobre merecer, Marcelo, é sobre aprender. Ele se virou para me olhar então, seus olhos tão parecidos com os do pai, nadando com emoções complexas demais para nomear. Continuo tentando entender como cheguei aqui, como me tornei alguém que podia fazer o que tentei fazer com você. E minha terapeuta diz que foi uma tempestade perfeita. Pressão financeira, medo, senso de direito, racionalização. Mas essas são apenas palavras. Elas não explicam por que estava disposto a trair minha própria mãe. Considerei isso, escolhendo minha resposta cuidadosamente. Quando seu pai morreu, o que você sentiu? Além da tristeza? Ele pareceu surpreso pela pergunta. Não sei. Perdido, bravo, com medo, acho. Com medo de quê? De não estar à altura. A admissão veio relutantemente. Papai era tão sólido, confiável. Todo mundo o respeitava. Sempre senti que estava fingindo ser o que ele era naturalmente. Acenei. Peças se encaixando. Então você construiu uma vida que parecia bem-sucedida por fora, mesmo quando estava oca por dentro. E quando essa fachada começou a rachar, estava disposto a fazer qualquer coisa para impedir que desabasse. Ele terminou baixinho. Mesmo machucar as pessoas que deveria ter protegido. Lágrimas picaram atrás dos meus olhos, mas as pisquei de volta. Seu pai não era perfeito, Marcelo. Ninguém é. A diferença era que ele aceitava suas imperfeições em vez de escondê-las. Estou tentando aprender isso, ele disse. É mais difícil do que esperava. Estendi a mão e peguei a sua. A primeira vez que iniciei contato físico desde o confronto. As coisas mais valiosas são. Seus dedos se apertaram ao redor dos meus, e por um momento sentamos conectados, o peso entre nós não desaparecido, mas de alguma forma compartilhado. Tornado mais leve pelo reconhecimento. Vai contar ao Enzo? Ele perguntou eventualmente. Sobre as mudanças no seu testamento? Não, disse firmemente. Ele tem bastante para processar agora. Sua herança não é algo que precisa pensar aos 18 anos.
Marcelo acenou aliviado. E a Viviane? Isso é para você decidir. Ela é sua esposa. Uma sombra cruzou seu rosto. Por enquanto. Problemas? Perguntei, embora não estivesse surpresa. Ela quer se mudar para Brasília, recomeçar onde as pessoas não sabem o que aconteceu. Disse que preciso ficar aqui e enfrentar as coisas. Estamos num impasse. Não disse nada, sabendo que esta era sua jornada para navegar, sua consequência para carregar. Deveria ir? Ele disse, se levantando. Enzo tem treino de debate até às 19 horas, mas prometo ter jantar pronto quando ele chegar em casa. Conforme desceu da varanda, se virou de volta. Mãe, obrigado, não apenas por me incluir no seu testamento, mas por me mostrar como é a verdadeira força. Depois que ele foi embora, permaneci no balanço até a escuridão cair, pensando sobre confiança, quão facilmente quebrada, quão dolorosamente reconstruída. As cigarras cantaram sua canção de verão, me lembrando que mesmo em lugares quebrados, a vida continua seu ciclo teimoso e persistente de renovação. 1 ano depois, outubro pintou meus ipês de carmesim e dourado, um contraponto ardente ao ar esfriando. 1 ano havia se passado desde minha aposentadoria. 10 meses desde a traição de Marcelo e Viviane. 6 meses desde a resolução legal que salvou meu filho da prisão, mas custou minhas economias de vida. As estações haviam girado, e com elas nossas vidas encontraram novas configurações, algumas amargas, algumas doces, todas irrevogavelmente mudadas. Numa manhã brilhante de sábado, estava na minha cozinha medindo grãos de café quando a campainha tocou. Através do olho mágico, vi Viviane, uma visão incomum nestes dias. Desde a separação deles 3 meses atrás, ela havia largamente desaparecido da minha vida, comunicando apenas através de Marcelo ou Enzo, quando absolutamente necessário. Abri a porta com polidez cautelosa. Viviane, isso é inesperado. Ela parecia mais magra do que eu lembrava. Suas roupas de grife pendendo ligeiramente frouxas, círculos escuros visíveis sob maquiagem aplicada por especialista. Posso entrar? Não ficarei muito tempo. Gesticulei para ela entrar, notando a formalidade rígida em sua postura, conforme se empoleirou na borda do sofá da sala de estar. O mesmo local onde quase 1 ano atrás ela havia sentado ao lado de Marcelo, conforme explicavam seus planos para pegar minha casa. Gostaria de café? Ofereci, mais por hospitalidade ingênita que calor. Não, obrigada. Suas mãos se torceram nervosamente no colo. Vim contar pessoalmente. Aceitei um emprego em São Paulo. Centro da cidade. Estou me mudando semana que vem. Entendo. Me estabeleci na minha poltrona, digerindo esta informação. O Enzo sabe? Dor lampejou em seu rosto. Sim, ele não está levando bem. Se recusa a dividir tempo entre Marcelo e eu. Diz que está ficando aqui. Não fiquei surpresa. Enzo havia começado seu 1º ano na USP, mas vinha para casa na maioria dos fins de semana. Sua necessidade de estabilidade de ambientes familiares era evidente em seus retornos frequentes. O pensamento de sua mãe se mudando para longe pareceria como outro abandono. Não estou aqui para pedir que intervenha. Viviane continuou, lendo corretamente meus pensamentos. Enzo tem 18 anos agora. Ele faz suas próprias escolhas. Então por que está aqui? Perguntei diretamente. Ela encontrou meus olhos pela primeira vez, seu olhar surpreendentemente vulnerável. Para me desculpar. De todas as coisas que poderia ter esperado, esta não era uma delas. Permaneci silenciosa, esperando. O que fizemos, o que ajudei a planejar, foi imperdoável, ela disse, sua voz ganhando força conforme continuava. Passei meses brava com todo mundo mais, com Marcelo por ser pego, com Enzo por tomar seu lado, com você por lutar de volta, mas a verdade é que fui eu quem mais pressionou pelo plano de tutela. Fui eu quem contatou minha prima no tribunal. Fui eu quem sugeriu os medicamentos. Reconhecimento frio lavou sobre mim na confirmação do que há muito suspeitava, que Viviane havia sido a arquiteta por trás dos aspectos mais insidiosos do esquema deles. Por quê? Perguntei simplesmente. Por que me odiava tanto? Ela estremeceu. Não odiava você. Simplesmente não havia. Você não era uma pessoa para mim. Apenas um obstáculo, um problema para resolver. Ela pausou, parecendo procurar palavras.
Minha terapeuta diz que tenho transtorno narcisista de personalidade, que objetifico pessoas que não servem aos meus objetivos. E você acredita nesse diagnóstico? Mantive minha voz neutra. Lutei contra ele por meses, ela admitiu. Mas sim, estou começando a ver que é verdade. Ela alisou rugas invisíveis de sua saia. O emprego em São Paulo vem com uma condição: terapia intensiva continuada. Meu pai arranjo. É minha última chance de consertar o que está quebrado em mim. Estudei a mulher diante de mim, a esposa do meu filho, a mãe do meu neto, a pessoa que havia planejado me drogar até submissão, e me encontrei sentindo algo inesperado: pena. Espero que encontre o que está procurando em São Paulo, disse finalmente. E espero que mantenha um relacionamento com Enzo, qualquer que seja a forma que tome. Ela acenou, se levantando abruptamente. Não vou pedir seu perdão. Não o mereci. Não, concordei baixinho. Não mereceu. Na porta, ela se virou de volta. Sua expressão desguardada talvez pela primeira vez no nosso relacionamento de uma década. Para o que vale, admiro o que você fez. Como lutou de volta. Espero que se algum dia chegar à sua idade, tenha metade da sua força. Depois que ela partiu, fiquei na janela, observando-a dirigir para longe, seu carro crescendo menor até desaparecer na esquina. Alguns capítulos fecham mais silenciosamente que abrem, refleti, com sussurros em vez de explosões. Na quinta seguinte, exatamente 1 ano após minha festa de aposentadoria, estava diante de uma audiência diferente numa sala de reunião do centro comunitário. 2 dúzias de mulheres variando em idade de 60 a 85 anos sentavam em cadeiras dobráveis, cadernos abertos, expressões atentas. Independência financeira é mais que ter dinheiro, disse a elas, minha voz de professora firme e clara. É sobre controle, conhecimento, o poder de fazer suas próprias escolhas independentemente do que outros pensam ser melhor para você. Esta era a 3ª sessão do curso de 8 semanas que desenvolvi. Autodefesa financeira para mulheres idosas. O que havia começado como conversas casuais com amigas havia evoluído num programa estruturado cobrindo tudo desde planejamento patrimonial básico até reconhecer sinais de exploração financeira. Semana que vem, discutiremos fundos fiduciários e arranjos bancários alternativos, continuei, incluindo como criar fundos de emergência que membros da família não podem acessar ou sequer saber sobre. Uma mulher na primeira fileira, Beatriz, uma viúva de 72 anos, cujo filho havia tomado emprestado suas economias de aposentadoria para um empreendimento comercial que nunca se materializou, levantou a mão. Isso é legal? Contas secretas? Absolutamente, assegurei. Seu dinheiro é seu para gerenciar como acha adequado. Privacidade não é enganação, é proteção. Após a sessão, conforme juntei meus materiais, Roberto apareceu na porta. Uma visão bem-vinda em seu terno carvão e gravata borgonha. Havíamos estado nos vendo cautelosa, ternamente por 2 meses agora, redescobrindo o doce constrangimento de romance na 3ª idade. Aula bem-sucedida? Ele perguntou, me ajudando com minhas pastas. Acho que sim. 3 mulheres solicitaram consultas privadas sobre mudar seus planos patrimoniais. Bom, isso é bom. Ele hesitou. Pronta para jantar? Fiz reservas no Família Mancini. Nossa mesa na janela. Sorri, aceitando seu braço conforme caminhamos para o estacionamento. Claro. Ele parou antes de abrir minha porta do carro. Helena, há algo que queria perguntar. Isso soa ominoso, provoquei, embora meu coração se acelerasse. Não ominoso, apenas importante. Ele pegou minhas 2 mãos nas suas. Tenho pensado sobre o futuro, nosso futuro especificamente, como poderíamos compartilhar mais dele. Roberto Henrique, você está me pedindo em casamento? Estou propondo que consideremos possibilidades, ele disse cuidadosamente. Na nossa idade, casamento vem com complicações, emaranhamentos financeiros, expectativas familiares, implicações de plano de saúde. Ri apesar de mim mesma. Só um advogado incluiria plano de saúde numa proposta. Ex-advogado, ele corrigiu sorrindo. Mas sim, perigo ocupacional. O ponto é que te amo, Helena. Acho que te amo desde o funeral do João, embora não tenha me permitido reconhecer na época. Quero construir qualquer que seja o tempo que nos resta juntos. Calor se espalhou por mim, um sentimento que pensava já ter passado.
Eu gostaria disso também. Durante o jantar, discutimos arranjos práticos. Minha casa ou a dele, a minha com seus quartos cheios de memórias e espaço de jardim. Como lidar com feriados, alternando famílias. O que contar aos nossos filhos, a verdade simples. Não era o planejamento apaixonado de jovens amantes, mas algo igualmente precioso, a escolha medida, de olhos limpos de duas pessoas que haviam visto as realidades mais duras da vida e ainda escolhiam conexão. Quando retornei para casa naquela noite, encontrei Enzo esperando na minha varanda, em casa da faculdade para o fim de semana. Vó, tentei ligar. Ele parou, notando minha roupa elegante e bochechas coradas. Você estava num encontro? Na verdade, estava, admiti, destravando a porta. Com Roberto, seu advogado? Suas sobrancelhas se ergueram. Então, ele sorriu. Legal. Papai mencionou que vocês dois estavam se vendo. Acha ótimo, a propósito. Lá dentro, tomando chocolate quente, Enzo me contou sobre suas aulas de ciência da computação, seus novos amigos, seus passos tentativos na vida universitária. Escutei com a atenção profunda de alguém que sabe quão preciosos momentos ordinários podem ser quando seguem dor extraordinária. Mamãe ligou, ele disse eventualmente, mexendo seu cacau. De São Paulo. Encontrou um apartamento. Quer que eu visite no Natal. Vai? Perguntei cuidadosamente. Ele deu de ombros. Talvez. Papai diz que deveria dar uma chance a ela, que ela está realmente tentando desta vez. Seu pai se tornou bastante sábio, observei. É. Enzo sorriu levemente. Ele está diferente agora. Melhor, acho. É estranho dizer isso? De jeito nenhum. Às vezes as pessoas precisam quebrar antes de poderem reconstruir mais fortes. Mais tarde, após Enzo ter subido para o quarto de hóspedes que estava se tornando seu santuário de fim de semana, sentei no balanço da varanda, observando estrelas emergir no céu de outono. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Marcelo. Enzo chegou bem? Sim, respondi. Estaremos tomando café da manhã amanhã se quiser se juntar. Roberto pode estar aqui também. Uma pausa, então. Soa bem. Gostaria disso. Coloquei o telefone de lado e puxei meu cardigã mais apertado contra a brisa noturna. 1 ano atrás, havia colocado R$ 2 milhões num fundo fiduciário secreto, nunca imaginando quão crucial essa decisão se provaria. Meu fundo de aposentadoria havia desaparecido agora, meu futuro financeiro mais modesto que planejado, mas havia salvado algo muito mais valioso: minha autonomia, minha família, meu senso de self. Conforme balancei gentilmente na escuridão crescente, pensei sobre as mulheres na minha aula, cada uma se protegendo contra um futuro incerto. Pensei sobre Enzo, construindo uma vida com fundações mais fortes que seu pai teve. Pensei sobre Roberto oferecendo companheirismo pelos anos que nos restavam. O futuro traria seus próprios desafios. Sempre traz. Mas o que quer que viesse, eu enfrentaria nos meus termos, na minha casa, cercada pelas pessoas que haviam merecido o direito de permanecer na minha vida. Algumas lições vêm a custo terrível, mas uma vez aprendidas, elas nos blindam contra o mundo de maneiras que dinheiro jamais poderia. Fechei meus olhos, sentindo a varanda sólida sob mim, a casa atrás de mim, o céu acima de mim. Tudo meu, tudo seguro. Por agora, por hoje, isso era o suficiente. Obrigada por escutar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe sua história nos comentários se quiser. Obrigada.